Dando sequência aos nossos cadernos de inteligência artificial, vamos continuar aqui com o assunto lógica, essa breve introdução à lógica. No caso, hoje nós vamos fazer uma breve introdução à lógica formal e também verificar como isso poderia ser utilizado para tomada de decisão ou processos de inferência em sistemas que usam inteligência artificial. Vamos ver aqui então a lógica proposicional ou cálculo proposicional, que seria uma das formas mais simples de lógica. Antes de continuar, vamos dar uma olhada aqui em alguns argumentos. Vejamos o argumento. Hoje é sexta-feira ou sábado. Hoje não é sábado. Portanto, hoje é sexta-feira. Segundo argumento. Picasso pintou a Mona Lisa ou Leonardo da Vinci a pintou? Picasso não pintou a Mona Lisa. Portanto, Leonardo da Vinci pintou a Mona Lisa. Ele tem menos de 60 anos ou é idoso? Ele não tem menos de 60 anos. Portanto, ele é idoso. O que há em comum nesses três argumentos que nós acabamos de ver? O que há em comum é a forma. A forma comum deles é A, uma proposição, ou B, outra proposição. Então, nós temos duas proposições que devem ser alternativamente verdadeiras. Ou A é verdade, ou B é verdade. Ocorre o caso em que pode os dois também serem verdadeiros. Nós temos três opções para que essa expressão toda seja verdadeira. Bom, a seguir nós temos uma outra expressão dizendo não é o caso que há. Então, a primeira é negada. Então, se A ou B tem que ser verdade e A não é verdade, então só nos resta concluir que B é verdadeiro. Nesse caso, nós temos uma coisa chamada silogismo disjuntivo. As letras A e B são chamadas de letras ou símbolos sentenciais, ou também proposicionais, como queira. Então, nós teremos os símbolos proposicionais e os símbolos sentenciais. As letras sentenciais, A ou B, substituem expressões da linguagem natural. Então, expressões da linguagem natural são substituídas por letras sentenciais. A letra A é alocada no lugar da expressão hoje é sexta-feira, por exemplo, e a letra B representa a expressão hoje é sábado. O resultado seria, A ou B seria hoje é sexta-feira ou hoje é sábado. Hoje não é sábado, hoje seria sexta-feira. Não é o caso que há, isso aqui seria uma tradução em linguagem menos formal, diríamos assim, do que a expressão usando as letras sentenciais. Bom, nós observamos que entre uma sentença e outra, nós temos uma coisa que nós chamamos de um conectivo lógico. Então, o ou é o conectivo lógico que liga essas duas sentenças. Então, essas sentenças ou expressões são ligadas, todas elas, pelo conectivo lógico. Mas esse não é o único tipo de conectivo lógico. Podem ocorrer conectivos do tipo e, do tipo ou, do tipo não, do tipo se, então, e do tipo se e somente se. São os principais conectivos lógicos. Ou são os conectivos usados, na realidade são todos os conectivos usados na lógica proposicional. Eles também são chamados de operadores, ou operadores lógicos. Eles costumam ser, então, conforme essa tabela aqui abaixo, o i lógico seria utilizado normalmente essa expressão aqui na linguagem formal, na linguagem proposicional, na linguagem da lógica, se é esse chapeuzinho aqui, ou circunflexo. O ou lógico seria o chapéu de cabeça para baixo. Então, ou também parecido com um V, né? A negação, o não, pode ser esse canto de quadrado aqui, canto de retângulo, ou são o til, né? O til também é utilizado para representação da negação. O se, então, é representado por uma seta para a direita, e o se, somente se, com a seta bidirecional, ou seja, uma seta tanto para a esquerda, mostra a direção tanto para a esquerda quanto para a direita. Uma composição ligada pelo operador lógico i, né, chama-se de conjunção, né? E as palavras são usadas na linguagem, as palavras usadas na linguagem natural para a conjunção costumam ser o i, não somente, mas também o mas, todavia, o embora, contudo, no entanto, visto que, além disso. Então, todas essas conjunções, elas são representadas na lógica formal pelo conjuntivo, ou pelo símbolo lógico, ou pelo operador lógico i. Então, uma expressão isso, mas, aquilo, na realidade é substituído como se fosse isso e aquilo. Então, é bom prestar atenção nesse item. Uma composição lógica ligada pelo operador lógico ou
chama-se de disjunção. Em linguagem informal, utiliza-se o termo ou, de uma forma explícita ou implícita, né? O operador lógico de negação também é utilizado na forma de que não é o caso que, ou não é que, não é verdade que. Ela forma a negação de uma sentença. A negação significa também a afirmação do oposto. Então, negar uma coisa significa afirmar o oposto. O operador ele não faz parte da sentença. Então, existe a sentença e existe o operador que nega a sentença. O operador se, então, ele é um operador também chamado de condicional, é utilizado para representar os condicionais, normalmente expressos em linguagem natural na forma de se, então. A primeira parte do enunciado se, então, chama-se antecedente, e a parte final chamada consequente. Observe que em linguagem natural é comum que as coisas apareçam de forma invertida. Muitas vezes a pessoa diz, então, isso por causa daquilo, né? Então, às vezes as pessoas na linguagem natural têm a liberdade para inverter o antecedente e o consequente. Você tem que identificar quem é antecedente e quem é consequente. O operador com seta bidirecional é chamado de bicondicional. Um bicondicional pode ser considerado como uma conjunção de dois condicionais. Em linguagem natural, usa o termo se e somente se. Exemplo, T é um triângulo, se e somente se. T é um polígono de 3 lados. T é um polígono de 3 lados, então T é um triângulo, e se T é um triângulo, então T é um polígono de 3 lados. As duas coisas devem acontecer, tanto numa direção quanto em outra. Então, por isso que esse operador é chamado de bicondicional. Ele dá um sentido de se, então, para os dois lados. Se A, então B, se B, então A. E essa conexão restrita, né? Então, o silogismo anterior, né, o silogismo disjuntivo, que nós representamos no vídeo, no slide anterior, ele pode ser representado pela fórmula. Então, isso aqui é uma fórmula da lógica proposicional, onde nós temos A uma sentença, B outra sentença, e duas sentenças são ligadas por um conectivo lógico ou por um operador lógico. Isso aqui também é uma fórmula onde nós temos uma sentença, a sentença é negada pelo operador de negação. E o portanto, o símbolo de portanto, B é a consequência da união desses dois, da inferência a partir dessas duas expressões. Se A ou B deve ser verdade, se essa expressão inteira é verdade, então, dado que A é negado, a única consequência que nós podemos tirar é que B é verdade. Então, a lógica proposicional, ela possui um alfabeto. O alfabeto da lógica proposicional é composto primeiro pelos símbolos proposicionais, eu chamei aqui de conjunto de símbolos proposicionais, P0, P1, Pn, normalmente utilizados as letras do alfabeto, A, B, C, D, X, Y, Z. Então, são símbolos proposicionais que vocês são usados para representar as sentenças. Os conectivos ou operadores lógicos, não, o I, o ou, o se, então, se, somente se. E elementos de pontuação, que no caso são os parênteses que dão prioridade às expressões que são, as expressões que estão dentro de parênteses têm prioridade de análise em relação às que estão fora dos parênteses. Então, vamos ver aqui o conceito de fórmula bem formada. Para que a gente possa trabalhar na lógica proposicional, é preciso que as fórmulas sejam fórmulas bem formadas. O que é uma fórmula bem formada? Aqui nós temos a definição. Todo símbolo em lógica proposicional que pertença ao alfabeto é uma fórmula bem formada. Então, o A é uma fórmula bem formada, o B é uma fórmula bem formada, C, assim por diante. Se S é uma fórmula bem formada, e eu negar S, então, se S é uma fórmula bem formada, não S também é uma fórmula bem formada. Então, a negação de uma fórmula bem formada é uma fórmula bem formada. Se A e B são fórmulas bem formadas, A e B, A ou B, A implica B, ou se A, então B. A, se somente se B, são também fórmulas bem formadas. Então, a união de duas fórmulas bem formadas por um dos conectivos lógicos forma uma fórmula bem formada. E nada mais é uma fórmula bem formada. Então, se você consegue pegar uma fórmula em lógica proposicional e associá-la a uma dessas regras aqui, você consegue provar que essa fórmula é uma fórmula bem formada. Então, a formalização consiste, na realidade, em transformação das sentenças da linguagem natural em argumentos com fórmulas bem formadas. Vejamos um exemplo de formalização, exemplo 1. Considerando a expressão, ou está chovendo e faz sol, ou faz sol e não está chovendo. Dessa expressão, podemos extrair duas sentenças básicas. Quais são as sentenças? Primeiro, podemos dizer que está chovendo é uma sentença básica. E a outra sentença básica que está é faz sol. Então, ora essa sentença está chovendo, ela é afirmada aqui, ora ela é negada aqui, não está chovendo.
Como é que nós transformamos essa expressão em lógica proposicional? Simples. A, está chovendo. E, B, faz sol. Ou, aí nós temos duas expressões separadas pelos parênteses, né? Ou, faz sol e não está chovendo. Faz sol, B, e não está chovendo. A negação de está chovendo, não está chovendo. Então, nós temos aqui a formalização da expressão ou está chovendo e faz sol, ou faz sol e não está chovendo. Exemplo 2. Não é o caso que se está chovendo, não faz sol. Aqui nós temos o se e nós temos não é o caso. Aqui nós temos a frase está chovendo e a frase também está sol. Então, continua. A, está chovendo. B, faz sol. Mas aqui nós temos não é o caso que, não é o caso que é a negação de tudo. Né? Então, nós estamos negando tudo aqui. Então, se nós estamos negando tudo, vamos abrir os parênteses aqui para dizer o que nós estamos negando. Nós estamos negando a frase que se está chovendo, não faz sol. Se está chovendo, A. Se há, então não faz, então, não B. Não B. Então, não negou, não faz sol, não B. A, então, se há, então não B. Não é o caso que se há, então não B. Então, essa seria a expressão formalizada. Então, você pode fazer muitos exercícios aí, formalizando expressões aí. A formalização é necessária para que ela possa ser processada por uma máquina, ou possa ser processada formalmente por um algoritmo, por um computador. A lógica proposicional, ela tem, então, uma sintaxe, uma forma de criar fórmulas, né, bem formadas, e tem uma semântica, que é o significado da fórmula. O significado significa o significado de verdade. Uma fórmula, ela tem dois significados, verdade ou falso. Ela pode assumir verdade ou falso, e nada mais que isso. Então, o estudo semântico da lógica consiste em verificar ou atribuir valor de verdades às sentenças. Uma sentença poderá ter o valor de verdade V, que pode ser chamado de V, ou o nome verdade, ou então o 1. Em computação, usamos muito, costumeiramente, o 1 para representar a verdade. Ou falso, falso, 0, né? Então, é isso o significado das expressões lógicas. Vejamos. Uma expressão, a negação de uma expressão, considera a expressão, por exemplo, está chovendo. Podemos dizer que essa sentença pode ser verdadeira ou falsa, ou seja, ela pode assumir dois valores de verdade. Enquanto que a sua negação automaticamente assumiria o inverso. Dada a expressão A, ela pode assumir dois valores possíveis. Um valor de verdade e um valor de falso. Se o valor de A for verdade, a negação dessa expressão é falsa. Se o valor de A for falso, a negação dessa expressão é verdadeira. Então, a negação é uma inversão de valor. Valor de verdade, valor semântico. E essa tabelinha que nós temos aqui é nosso primeiro exemplo de uma coisa chamada tabela de verdade. Então, essa tabela de verdade é aqui no nosso primeiro exemplo, mostrando a ação do operador negação sobre uma sentença, uma expressão. Os valores possíveis também são chamados de modelos. Os modelos possíveis para A. Então, A pode ter um modelo, um mundo, um universo qualquer no qual ela seja verdade. A pode ter um mundo, um universo, um modelo no qual ela seja falso. Sejam duas sentenças A e B. Vejamos a tabela de verdade para as conexões entre as mesmas. Então, nós temos aqui a sentença A, a sentença B. Os valores de A podem ser verdade ou falso, os valores de B também, mas para cada valor de verdade de A, o B pode ser verdade ou falso. Para cada valor falso de A, o B pode ser verdade ou falso. Então, nós temos aqui todos os mundos diversos possíveis, todas as possibilidades para A e B. Bom, dado que A e B sejam verdade, A e B será sempre verdade, A ou B será verdade, A implica B será verdade, e A, somente se B, também será verdade. Então, essa é a linha das verdades. Mas se A e B for verdade e falso, verdade para A e B para falso, nós temos que A e B são falsos. Isso aqui é restrito, os dois têm que ser verdade para que seja verdade. A ou B é verdade, um dos dois é verdade. Se A, então B é falso, porque uma verdade não pode implicar no falso. B implica B, ou seja, se somente se B, também é falso, porque se um implicar no outro, o outro não implica no um. Então, nós temos aqui uma falsidade. Para casos em que A é falso e B é verdade, nós temos A e B falso, A ou B verdade, um dos dois é verdade. A implica B, verdade, por convenção, né? Se o consequente é verdade, você pode dizer qualquer coisa do antecedente.
AB implica B não pode ser verdade, é falso, porque eles não são iguais. Sendo os dois falso, A e B falso, A ou B falso, não, A implica B verdade, sim, falso implica falso. E A implica B, sim, porque qualquer direção que você pegue o A e o B, um vai implicar o outro. Então, essa expressão ela é verdadeira. Então, nós temos uma tabela de verdade para todos os conectivos possíveis, dadas duas sentenças em lógica proposicional. Então, vamos ver um conceito de validade e satisfazibilidade. Uma fórmula qualquer, ela é satisfazível. Satisfazível quer dizer, ela pode assumir em algum momento um valor de verdade. Ela pode ser verdade em algum momento. Se existe uma valoração dos seus átomos, os átomos são as sentenças indecomponíveis. Então, se você pegar uma sentença e essa sentença não puder mais ser decomposta em outras sentenças menores com conectivos, ela é chamada de sentença atômica, que são os seus próprios átomos. Os literais, uma sentença simples, um literal é uma sentença atômica, né? Se houver uma valoração qualquer, ou seja, um mundo, universo no qual a expressão toda se torne verdadeira, então nós dizemos que essa expressão ela é satisfazível. Então, por exemplo, a sentença A ou B ela é satisfazível. Quando que ela é satisfazível? Quando, por exemplo, o A for verdade e o B for verdade. Ou então, quando o A for verdade e o B for falso, ou quando o A for falso e o B for verdade. Existem opções de valoração para A e para B que tornam essa sentença verdadeira. Então, nós dizemos que essa sentença é satisfazível. Uma fórmula ela é dita válida, e também chamada de tautologia, se para qualquer valoração de seus átomos, ela será sempre verdadeira. Exemplo, dada a sentença A ou não A. Essa sentença sempre será verdadeira para qualquer valor de A. Veja bem, se o A for verdade, o A ou não A, como tem essa expressão, é verdade, então A ou não A é verdade. Se o A for falso, essa parte é falsa, mas a negação do falso é verdade. Então, essa parte é verdade, então a expressão como um todo é verdade. Essa expressão sempre será verdadeira. Se ela sempre será verdadeira, ela é chamada de uma expressão válida ou uma tautologia. Consequência lógica. Uma fórmula B, ela é consequência lógica de uma fórmula, outra qualquer, ou de um conjunto de fórmulas A, por exemplo. Se toda valoração que satisfaz A também satisfaz B. Dizemos que A implica logicamente B. Então, A tem uma consequência lógica B. Então, B é, digamos assim, B é consequência lógica de A. Né? Vejamos um exemplo. Sejam duas expressões aqui. A ou B implica C. Então, está aqui uma expressão, uma fórmula, né? E nós temos outra fórmula aqui. A implica C. Será que essas duas fórmulas aqui têm alguma relação entre elas? Será que nós poderíamos dizer que a fórmula A implica C é consequência lógica do A ou B implica C? Bom, uma das formas de saber isso é construindo uma tabela de verdade. Então, nós colocamos aqui nossa tabela de verdade, vamos colocar os valores A, B e C, que são os átomos, e vamos ver as expressões. Primeiro a expressão A ou B, depois a expressão A ou B implica C, e depois a expressão A implica C. Então, vejamos o caso. O que nós estamos interessados em saber é os pontos em que A ou B implica C são verdade. E se, quando isso ocorre, A implica C também é verdade. Então, vamos ver aqui. A ou B implica C quando os três são verdade. A implica C também nesse caso. Então, se A é verdade, A implica C. Então, primeiro ponto em que as duas são verdadeiras. Vamos ver aqui o segundo lugar. A ou B implica C é verdade quando A for verdade, B falso e C verdade. Mas o A implica C também é verdade. Outro caso. A ou B implica C é verdade quando A for falso e B e C forem verdade. A implica C também é verdade. Nos dois últimos casos em que A ou B implica C é verdade, são os casos em que A e B são falsos e B é verdade, e quando os três são falsos. As duas casos são verdade. A implica C também é verdade. Então, nós dizemos que essa fórmula aqui, A implica C, é consequência lógica dessa aqui. Porque sempre que essa aqui é verdade, essa aqui também é.
Então, chegamos. Existe também um conceito de equivalência lógica. Existem múltiplas expressões que são exatamente iguais, ou seja, assumem os mesmos valores de verdade e de falsidade de outras expressões. Observe que aqui há uma diferença entre consequência lógica e equivalência lógica. Na consequência lógica, sempre que essa expressão é V, essa também é, mas não quer dizer que quando essa expressão aqui eventualmente for falsa, essa aqui não possa ser verdade. Ok, o importante é que quando a expressão base seja que for verdadeira, a expressão consequente também seja. Agora, nesse caso aqui, as expressões são absolutamente equivalentes, ou seja, a comutatividade, por exemplo, se A e B é equivalente a B e A, isso é chamado de comutatividade. A ou B é equivalente a B ou A. A e B e gama é equivalente a A e B e gama, isso aqui é associatividade. Também existe associatividade tanto do I quanto do OU. São expressões equivalentes. A dupla negação, não, não, A, é equivalente ao A. Os mesmos valores de verdade e de falsidade são as duas expressões. A implica B é equivalente a não B implica não A, chamada de contraposição. A implica B é chamada de não A ou B, que é chamada de eliminação da implicação. A, se somente se B equivale a implica B e B implica A, chamada de eliminação do bicondicional. Não A e B é igual a não A ou não B, chamada lei de Morgan. Não A ou B é equivalente a não A e não B, também lei de Morgan. A e B ou gama é A e B ou A e gama. Então, isso chama-se distributividade do I sobre o OU. A ou B e gama equivale a A ou B e A ou gama. Essa é a distributividade do OU sobre o I. Como é que nós podemos utilizar a lógica para provas? Já que o que nós queremos são provas. Nós queremos tomar decisões e nós precisamos ter certezas. Nós precisamos ter inferências para tomar nossos processos de decisão. IA é uma ferramenta de auxílio à decisão. IA é uma ferramenta de decisão. Então, nós queremos fazer um processo de decisão que nós normalmente substituímos esse termo decisão na inteligência artificial por inferência. Então, nós queremos... aí uma sutil diferença entre decisão e inferência, por isso nós preferimos usar o termo inferência para, eventualmente, ser até possível que essa inferência seja utilizada em um processo subsequente de apoio à decisão. Bom, mas aí, isso é uma decisão filosófica entre inferência e decisão. Então, nós vamos aqui trabalhar com o termo inferência e prova. Então, nós precisamos de provas. Nós precisamos de extrair, digamos assim, provas a partir de certos enunciados. Ou seja, nós precisamos de garantias formais de que certos enunciados são verdadeiros ou que são falsos, por exemplo. Uma forma de prova na lógica proposicional é exatamente através das tabelas de verdade. A tabela de verdade é um método de prova. Então, a enumeração de todas as tabelas de uma tabela de verdade, ela é um dos métodos de prova que podem ser usados na lógica proposicional. Como seria isso? É simples. Usando o teorema da dedução, por exemplo, nós diríamos o seguinte, que se nós tivermos um conjunto de fórmulas, que eu chamei aqui de T ou de tal, e sejam A e B duas fórmulas quaisquer adicionais. Ora, se a união de tal com A tem como consequência lógica B, isso implica o quê? Isso acontece se, somente se, o conjunto de fórmulas tem como consequência lógica que A implica B. Isso é uma forma bem interessante de pensar, de raciocinar. Então, sempre que eu tiver um conjunto de fórmulas quaisquer, eu vou chamar esse conjunto de fórmulas, ou conjunto de sentenças, eu vou chamar isso de base de conhecimento. Em IA, nós chamamos isso de base de conhecimento. Então, dado uma base de conhecimento de duas fórmulas quaisquer, né, se a união dessa base de conhecimento mais uma fórmula tem como consequência lógica a outra, é porque essa base tem como consequência lógica que A implica B. Isso é chamado teorema da dedução. Outra forma é a inferência por modus ponens. Na realidade, tudo isso tem um pouco de conexão, umas coisas com as outras, né? Mas o modus ponens diz o seguinte, que nós já usamos isso implicitamente, nós fazemos isso corriqueiramente na nossa vida. Se A implica B, então A implica B, dado A, eu deduzo B, portanto B. Isso é chamado de modus ponens. Também pode ser usado como método de prova. E se você utilizar o modus ponens seguidamente, a partir de uma base, que nós chamamos de uma base de axiomas, nós podemos extrair inúmeras provas a partir dessa base.
Então, por exemplo, dado esse conjunto de expressões aqui, por exemplo, se eu sei que P implica Q, seja lá o que for P ou Q, P pode ser está chovendo e Q significa que molhou a rua. Não, se eu sei que P implica Q, eu sei que L e M implica P, P e L implica M, A e P implica L, A e P implica L, isso aqui é um conjunto de fórmulas quaisquer, dadas as premissas A e B, então eu posso aplicar o modus ponens sucessivamente. A e B sendo verdade, aplicando o modus ponens eu deduzo L. L e B sendo verdade, por modus ponens eu deduzo M. L e M sendo verdade eu deduzo P, e P sendo verdade eu deduzo Q. Ou seja, a partir de A e B, nós podemos provar o Q, não só o Q, mas também o P, o M e o L. Isso pode ser representado num grafo, esse gráfico aqui, IO, né? Isso aqui é chamado gráfico IO. Então, dado A e B, eu produzo, é chamado de produzir. Por isso que muitas vezes essas expressões são chamadas regras de produção, porque produz alguma coisa nova, né? Então, dado A e B, eu produzo L. Dado L e B, eu produzo M. Dado L e, né? Dado L e M, eu produzo P, e dado P, eu produzo Q. E dado Q, eu produzo L, né? Então, isso volta. Então, essa forma aqui é uma forma de prova chamada de encadeamento para frente. É a aplicação sucessiva de modus ponens, e onde deduzimos tudo que é possível deduzir a partir de um conjunto de expressões, que é chamado também conjunto de axiomas ou base de conhecimento. O encadeamento para trás também significa na aplicação do modus ponens, mas a diferença é simplesmente de direção de trabalho. Enquanto que no encadeamento para frente eu parto das premissas e deduzo tudo que é possível deduzir, no encadeamento para trás eu começo com a questão, eu quero provar, por exemplo, Q, e procuro quais são os antecedentes que eu tenho que provar para poder provar Q a partir de uma expressão que prova que eu tenho que descobrir o antecedente dela. Descoberto o antecedente, eu tenho que provar o antecedente. E eu vou para o antecedente do antecedente e vou retornando até encontrar as premissas que provem que aquela expressão que eu quero é verdadeira. Então, isso é chamado de encadeamento para trás. O encadeamento para trás, ele tem a vantagem de você não ter que fazer ou processar todas as regras ou todas as expressões ou todas as fórmulas do seu conjunto de axiomas, da sua base de conhecimento. Então, nós vamos ficar aqui, já que o vídeo está ficando um pouco longo, nós vamos ficar aqui e no próximo vídeo aula nós vamos ver como esses métodos podem ser implementados computacionalmente, desde a validade e a satisfazibilidade até o modus ponens, a dedução, o encadeamento para frente e encadeamento para trás.